Peraí. Dá pra ver lá? Acho que não vai dar pra... Tá vendo um negocinho vermelhinho lá? Ah, que gracinha. Tá vendo? Peraí. Tá vendo? Que gracinha. Ai, meu Deus. Então, bora. Vamos escolher um daqueles todos para hoje? Deixa eu organizar aqui. Falta a Zênia, né? Eu comecei a ler essas coisas há um tempão atrás. Então, tem algumas coisas que eu estou trazendo para vocês que são da época que eu comecei a ler sobre isso. E hoje eu já acho que tem mais ampliações, tem mais coisas mais legais para falar. Mas como eu ainda estou me aproximando mais, eu quero ir fazendo a mesma rota que eu fiz e fazendo essa construção com vocês. Se vocês acharem que está tipo, muito nada a ver, que eu já sei há décadas, aí vocês me avisam. Beleza. Já tá ótimo. Vamos falar um pouquinho desse trabalho da Jussara Helena, que é um trabalho que ela fez no CEUB, orientada pela Ana Flávia, e traz essa ideia do amor romântico, influências na constituição das identidades femininas. A gente conversou no nosso último encontro o quanto a questão do amor romântico para as mulheres é que, para a gente, ele é uma questão de identidade, né? Nessa perspectiva colonial, é entendido como parte da nossa identidade. Então, o que a gente é e o que a gente não é está atravessado por essa perspectiva. E aí não é só sobre um tipo de sofrimento. Oi, Lari, bem-vinda! Não é só sobre um tipo de sofrimento ou sobre letras de músicas sertanejas ou poesias melosas. É um pouco mais profundo, né? Porque ele afeta a nossa subjetividade e a nossa perspectiva de ser e de não ser. Então, isso que faz com que, para a gente, seja radicalmente importante discutir o amor romântico, né? Quando vocês passaram por esse texto, lembrando que a gente está nesse texto que é uma dissertação do CEUB, né? Quando vocês passaram por esse texto aqui, quantas de vocês conseguiram dar uma olhada nele? Esse daqui da Jussara Helena. Amor romântico, influências na constituição das identidades femininas. Não tem problema se não leram, mas só para a gente saber em que lugar a gente fala sobre ele. Ainda não li. Eu não, beleza, sem problema. Tá tranquilo. Sem cobranças. É só para eu saber um pouco mais ou menos em que pé a gente se organiza aqui. Primeira coisa que eu acho interessante nesse texto é quando a gente começa a tratar amor como um sentimento. E é importante compreender que nem toda cultura vai entender amor como um sentimento e nem vai usar essa mesma palavra para as suas experiências relacionais, afetivas, sexuais, para os seus vínculos, né? Então, talvez a gente já comece a nossa questão a partir daqui, né? Desnaturalizar a ideia do amor. Mas ela está definindo, ela está dizendo qual é. Aqui seria legal se ela dissesse, aqui, nesse texto, dentro de uma perspectiva ocidental, eu compreendo amor como um sentimento, né? Porque daí não fica como se fosse a definição do amor inteiro para todo mundo, a vida toda, em todos os lugares. Não, eu aqui nesse texto, com o que eu dou conta de dizer sobre amor, né? Porque outras matrizes de conhecimento podem trazer outras perspectivas sobre amor e algumas delas nem é sobre sentimento. Em alguns lugares vai falar de amor como uma energia, em outros lugares como uma manifestação, em outros lugares como uma característica de um determinado ser, né? De um tipo de energia. Então, em outros lugares como revolução.
que é uma das descrições de amor que eu gosto, como mecanismo de desobediência e de revolução. Mas ela aqui está categorizando como sentimento. Eu, particularmente, acho pequeno. Acho bem pequeno chamar amor de sentimento. Até porque eu acho que ninguém aqui consegue identificar um único sentimento quando está vivendo essa experiência que a gente chama de amor, né? A gente vive uma porrada de sentimentos. Mesmo se eu quiser falar enquanto sentimentos, eu vou falar de um conjunto enorme de sentimentos. Mas ela está chamando de um sentimento, ok. A outra questão que eu acho importante é que ela destaca a palavra objetos de amor. É um sentimento que se manifesta de diversas formas e com os mais diversos objetos de amor. Quanto às formas de manifestação, a gente já pode mais ou menos entender o que ela está dizendo. Agora, quando ela fala objetos de amor, aí isso classifica mais ainda que esse texto é um texto norteado, ou seja, ele é feito pelas perspectivas do norte. Ele é um texto construído com o paradigma ocidental, né? Colonizado. Porque essa perspectiva de objeto, quantos aqui conhecem o vídeo da Marimba Anne? É um vídeo de 10 minutos da Marimba Anne. Já, Bruna? Sim, sim. Você mostrou na aula uma vez. Depois compartilha com a gente. Eu não sei que livro é esse, ou que livro, que vídeo é esse. Não vídeo muito babadeira demais, que eu amo, me arrepia. Não, Fernanda, manda lá no grupo. Ó, eu vou colocar aqui no chat e aí vocês põem lá no grupo. Esse vídeo da Marimba Anne, eu fico sempre com uma questão interna de falar sobre esse vídeo sem alguém ouvir a própria Marimba Anne, porque eu não tenho como, as minhas palavras não chegam para o que ela está dizendo. Mas ele está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês só um pedacinho disso, porque eu acho que faz muita diferença aqui nessa dimensão de objeto que a gente está falando. Deixa eu mostrar só um pedacinho dele. Se eu colocar para compartilhar uma guia do Chrome, ele fica falhando. Então eu vou... Vocês vão acompanhar a legenda dele, tá? Porque o áudio não vai ficar bom. Inclusive porque eu tô com... Deixa eu tirar aqui o fone de ouvido. Isso daqui, para mim, faz todo sentido quando a gente vai falar de amor em outra perspectiva, numa perspectiva de suleamento, né? E não mais numa perspectiva de nortear a concepção, o conceito, a percepção de amor. Então, essa é uma perspectiva que a Marimba Anne vai trazer e vai explicar para a gente qual é a visão de mundo, qual é a cosmovisão africana, e vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva de amor. Aliás, minto, ela não vai falar especificamente sobre amor, ela vai falar sobre a construção da ideia de objeto. E aí eu quero costurar isso com a ideia de amor, tá? Eu vou passar aqui rapidão. Me diz se está possível de ver. Tá dando para ver? Sim. Tá dando para ler? Sim. Mas
vou dar uma pausa aqui só para a gente falar um pouquinho sobre conexão. A perspectiva, a cosmovisão africana, ela não está preocupada com complementaridade. Não é sobre alguém que completa alguém, não é sobre alguém que complementa alguém. Porque, inclusive, não tem essa ideia da incompletude. Essa é uma ideia ocidental. A perspectiva africana está falando sobre conexão. E essa conexão também não tem a ver com o que eu estou fazendo, não tem a ver com comportamento. Toda vez que você prestar atenção nos comportamentos, você está falando de uma perspectiva ocidental. Toda vez que você for falar de perspectivas anteriores à colonização, de povos originários, a grande maioria dos povos indígenas e dos povos africanos, eles não têm essa perspectiva do comportamento. Não é importante vigiar o comportamento, punir o comportamento, entender como é que você se comporta, muito menos adestrar o seu comportamento. É muito mais importante estar com o sujeito. A maioria das nossas filosofias construídas com conhecimento roubando conhecimento de África, as filosofias que a gente lê hoje, quando a gente tenta entender essa lógica na filosofia feita com conhecimento roubado, fica muito esquisito. A gente não consegue entender porque a gente já tem uma lógica de povos colonizados. Mas é muito importante entender para a África, para a cosmovisão africana, não me importam tantos comportamentos. Comportamentos são expressões e são mutáveis. Me importa o sujeito. E mais, me importa no sujeito, e sujeito é qualquer ser vivente. Então, numa perspectiva indígena, a lua é um sujeito, o rio é um sujeito. Ah, legal. A lua é um sujeito, o rio é um sujeito, o sol é um sujeito, a planta é um sujeito, porque tudo que vive tem manifestação, tudo que vive é expressão divina, né? É expressão de vida, é expressão de fôlego de vida. Então, essa expressão de fôlego de vida é que é sagrada, e se ela é sagrada, é isso que eu preciso reverenciar e me conectar. Então, quando alguém se comporta de algum modo, suponhamos, nos Yanomamis, eles só vão dar o nome para o sujeito, depois que ele passa por volta dos 15 anos, ele já fez todas as narrativas sobre o que ele gosta. E o nome vai ter a ver com aquilo que ele foi narrando ao longo da vida. Antes disso, os Yanomamis dão alguns apelidos para a criança. Mas, a partir dos 15 anos, ela já fez várias narrativas sobre o que ela mais gosta. Então, é uma criança que sempre falava sobre vespas. Investigava vespas, se aproximava de vespas. E aí ela ganha um nome que significa caçadora de vespas. Percebe a diferença? Então, eu não olho o comportamento dessa criança que está caçando vespas como quem diz, menina, não pode mexer em vespa. Que coisa feia, e bato na mão dela. Eu digo, o que vespas me dizem sobre você? O que caçar vespas tem para me contar sobre que sujeito você é? Isso numa tribo Yanomami, né? Num contexto Yanomami. Várias organizações, várias civilizações, vários povos originários têm esse modo de funcionamento. O comportamento, ele só vem para me dizer quem é você. O que você tem para me falar sobre você. Mas ele não é para ser adestrado, nem controlado, muito menos para eu achar uma norma correta, um jeito correto de se comportar. O comportamento é uma narrativa de quem é você. Então, ele me diz quem é você, ele expressa quem é você. Por isso, antes de me preocupar com como você se comporta, eu me importo em como eu me conecto com você. Como é que a gente consegue viver a nossa conexão? Uma vez que todos somos do mesmo espírito. Todos temos o mesmo espírito. Todos carregam o mesmo espírito. Para os povos indígenas, isso vai estar relacionado com o fato de que todos somos filhos da Mãe Terra. De diferentes formas, todos somos filhos da Mãe Terra. Então, por isso, todos somos parentes, né? Em diferentes tribos, eles têm alguma forma de dizer sobre isso, né? E aí eu preciso respeitar o rio da mesma forma que eu respeito o cavalo, da mesma forma que eu respeito a planta, porque eu estou me conectando com o espírito que eles trazem.
E algumas vezes até os povos indígenas vão usar a expressão grande espírito para falar do quanto esses espíritos são espíritos que se manifestam em formas menores e o quanto há um grande espírito que se manifesta de uma forma ainda maior do que a nossa, que não dá nem para a gente visualizar, né? A gente entra em contato de muitas outras formas. E aí, essa perspectiva de conexão dentro de uma ideia de amor tem tudo a ver com a falta que a gente sente. Por quê? Para construir uma cultura extrativista, para construir a base da exploração, eu precisei retirar o espírito das coisas. Como eu vou dizer para você, mate o seu parente árvore e faça uma mesa? Sendo que, para os indígenas, mesmo que eu transforme a árvore em mesa, a árvore ainda é uma expressão viva. Porque para os indígenas ela continua com a vida. Inclusive, ela é fruto da relação da vida daquela árvore anterior com a vida de quem se debruçou sobre ela para transformá-la e fazer dela uma outra vida, que é a vida mesa. Mas ela é viva. Agora, se eu disser, venda em larga escala, eu preciso de 50 mesas agora. Para eu criar essa ideia de produção, para eu criar essa ideia de extrativismo, para eu criar essa ideia de que tudo bem a gente fazer um prédio aqui no lugar que vocês antes mudavam a cada 3 anos para deixar a terra descansar, a perspectiva de vários povos indígenas é de nomadismo a favor da terra. Não porque eles querem explorar outros lugares, mas porque a terra, que é mãe, precisa descansar. Então eu preciso respeitar o ciclo da terra. Não é porque eu estou sentindo falta de comer manga e por isso eu vou mudar de lugar. É porque essa terra já me deu erva doce, erva cidreira, manga, maçã durante 3 anos. E agora ela precisa se refazer, ela precisa descansar. Então a gente se muda para deixar ela descansar. Mas dentro do capitalismo isso não funciona. Inclusive eu quero não só ficar nessa terra para sempre, como eu quero pôr uma cerquinha nessa terra, eu quero pôr uma placa, dizer que ela é minha, e quero fazer um prédio e vender vários lugares aqui para várias pessoas. E ainda quero criar nas pessoas a ideia de que elas precisam ter. Não basta morar na terra. Ela precisa ter uma terra. Inclusive, é isso que faz dela uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que deu certo na vida. Olha, que legal, ela tem uma terra, ela pode botar uma plaquinha. Tá, Fernanda, que diabos isso tem a ver com amor? Pode falar, Dani. Isso tem tudo a ver com amor, com esse amor adoecido que a gente aprende, que as pessoas se relacionam. Olha, eu tô, menina, num jeito com esse negócio de amor que só Jesus, viu? Falou em amor para mim namorar, meu Deus, eu saio correndo. Mas é isso. Pro amor, ele precisa ser uma posse. Eu não posso deixar o meu amor descansar, porque corre o risco dele não ser meu. E tem não que ser do jeito que eu quero, né? Tipo, se não for do jeito que eu quero, também não serve. Eu preciso colocar uma plaquinha. A ideia de perda, quando finaliza um relacionamento, não deu certo, porque eu perdi aquela pessoa. Não foi uma experiência que você viveu, que foi legal, que aprendeu, que tinha que aprender e seguir em frente. Você perdeu, né? Até essa palavrinha perda. Exatamente. E eu ainda tenho que colocar uma placa. Alguém tem que anunciar para todo mundo qual é a placa desse território. Ele é meu. Você vai numa baladinha, você tá ficando com alguém, e a pessoa fica do seu lado, você fala assim, nossa, tá mijando em mim. Por quê? Porque a gente já faz essa tradução de que está marcando território. Né? Porque você precisa, dentro de uma cultura extrativista, colonizadora, da posse, da propriedade, inclusive esse é o sucesso da relação. Se você viveu uma relação e ela não caminhou para isso, então você nunca viveu uma relação realmente boa. É bom você repensar. Porque não deu para colocar plaquinha, você já se relacionou várias vezes e não colocou nenhuma plaquinha.
Ninguém te pôs uma aliança no dedo, mesmo que você tenha que casar e separar para dizer que você é alguém capaz de casar, né? Você precisa ter esse marcador, essa plaquinha para dizer que você é alguém que tem sucesso nas relações. E eu não estou dizendo nada contra as pessoas que queiram usar aliança, casar, etc. Não é sobre isso. Estou falando muito mais do que isso, né? As escolhas que a gente vai ter a partir de agora são nossas. Mas estou dizendo muito mais do que isso. É como a gente foi colonizando os afetos. Porque, ora, se para eu conseguir dar bom curso eficiente para o capitalismo, para o extrativismo, para a colonização dos corpos, eu preciso controlar as pessoas e fazer com que elas achem essa ideia tranquila e que elas naturalizem essa ideia, então eu também vou colonizar os afetos. Então, isso é para a gente entender sobre conexão e como que essa questão da conexão ela foi ficando tão secundária na relação e agora a gente quer controlar os comportamentos de quem me completa. Eu não estou interessada no sujeito. Eu passei para a minha turma de sistêmica a série Nós. Vocês estão ligados na série Nós, do Canal Brasil? É uma série do Canal Brasil, cada episódio tem 20 minutinhos, vale muito a pena. Essa série Nós tem uma família com várias pessoas trans. É bem, bem massa. Só que ela mostra a colonização dos afetos. Chega uma hora que a esposa, que é uma trans, advogada, ela começa a descobrir que o marido, que é um homem cis, está gostando de se vestir de mulher. E aí ela pira. Ela fala assim, que merda é essa? Eu não sou sapatão. Mas isso tem a ver com colonização dos afetos. Veja, eu não estou interessada no sujeito que você é. E no que você, sendo esse sujeito, está tentando me dizer quando se veste de mulher. Não estou interessada nisso. Eu estou interessada que o sujeito que eu consumi, que eu botei aqui para dentro de casa, a mercadoria que eu comprei, era um homem cis. E eu gosto de homem cis. Como é que você agora vem me dizer que a mercadoria deu defeito? Tem até rolado umas discussões muito interessantes sobre se bissexualidade e pansexualidade dizem da mesma coisa, né? Porque é uma construção histórica. Então, o que é isso, né? Por que precisou criar outra denominação para falar da mesma coisa? Tem umas discussões extensas, né? E aí volta naquela história de que a gente teve que criar tanta plaquinha para poder dizer que a história da plaquinha não cabe para ninguém no final das contas, né? E que a gente, inclusive, vai ficar lutando politicamente por elas até poder ferrar com todas. Inclusive com a da cisgeneridade, da heterossexualidade. E que pode excluir algumas pessoas também, né? Sempre, né? Toda vez que a gente cria uma categoria, ela exclui. Ela funciona mais pela exclusão do que pela inclusão. E aí essa história da conexão, ela tem tudo a ver com essa criação da falta. A ideia do amor, dentro de uma perspectiva de afeto colonizado, ela vai vir associada à falta. Me falta alguém. Eu sinto falta desse carinho, dessa presença, desse chamego. Eu estou me sentindo carente. Por isso eu vou buscar alguém. A ideia do amor dentro de uma perspectiva... Aí eu estou pulando, estou dando spoilers já. Mas, enfim, depois a gente volta nisso com mais profundidade. Dentro de uma cosmovisão africana, tem a ver com quais são as relações que, com maior nível de conexão, me ajudam a seguir o meu propósito. Então, eu me aproximo desse ser e me ofereço nessa relação de modo que a nossa conexão atenda o propósito de vida daquele ser, que não é um propósito criado na hora que eu conheci essa pessoa. Não tem nada a ver com os projetos capitalistas. Você quer ter um filho? Eu quero ter um filho. Quer ter um cachorro? Eu quero ter um cachorro. Quer ter uma casa e um carro? Quero. Então vamos casar? Não tem nada a ver com isso. Não é sobre sociedade para projetos capitalistas. Tem a ver com o propósito de vida. Qual é a sua missão de vida? E é por isso que em matrizes africanas faz tanto sentido que o casamento seja uma decisão coletiva. Porque aí se juntam os seus familiares que
estão associados a você durante toda a vida, os familiares desses outros membros que estão associados a eles durante toda a vida, os sacerdotes, os anciões, aqueles que entendem e conhecem de vocês, e aí eles apresentam vocês. E dizem, olha, vocês têm uma missão em comum. A missão que você tem, a missão que você exerce nessa vida, a missão de, enfim, transcendente que você veio exercer, tem esse outro espírito aqui que vai te ajudar. E é por isso que eles se casam. E é por isso que não faz o menor sentido a gente estabelecer aqui uma regra de monogamia. Tá entendendo a diferença entre casamento, exercício de sexualidade, monogamia, missão de vida? Então, lembra que a ideia do sujeito, o sujeito é o mais importante. Como o sujeito é o mais importante, a realização do sujeito é mais importante, não há nenhuma falta que justifique você estar ao lado de alguém se você não se realiza como sujeito. Não faz o menor sentido. Ô, Fernanda, mas como que a gente encaixa isso nos dias de hoje, entendeu? Sem ser tipo... As pessoas não estão preparadas, gente. Primeira coisa, a gente não encaixa. Porque quem tenta encaixar... Não, eu entendi. Encaixar é modo de dizer, mas assim, tipo, só de você conversar, só de falar a real, tipo, do que você quer, do que tá sentindo, o povo já fica assim, assustado. Eu não sei o que fazer, gente. Primeira coisa, a gente não encaixa, porque aí seria uma tentativa de se apropriar, né? E a gente não vai se apropriar de uma cultura. A gente está buscando diferentes narrativas para bombardear essa. Então, mas só como faz isso? Como? Eu acho que na hora que a gente está aqui, nós tudo, discutindo amor romântico, a gente já está bombardeando. Meu Deus, não é fácil. É mais uma loja de implodir, sabe? Implodir essas coisas que estão tão garantidas, é tão certo. E agora criar vários questionamentos. É porque as pessoas querem as garantias, entendeu? Querem os rótulos, querem isso, querem aquilo. Aí quando você fala que não quer, tipo... Mas você está tentando uma garantia aqui agora. Você está tentando garantir como é que você vai aplicar para poder fazer com que as pessoas estejam na relação. Eu só queria paz, entendeu? Tipo, eu não queria nem falar no assunto, gente. Nossa, mãe do céu. Eu acho que assim que a gente vai começando a desconstruir, né? Esses comportamentos, esses rótulos, a partir do momento que a gente vai tomando conhecimento de como funciona e de que não deveria ser, e aí a gente vai mudando aos pouquinhos, sem romper de uma vez, porque não tem como a gente fazer isso, né? Como a Fernanda falou, não tem como a gente se apropriar dessa cultura e pegar essa que a gente faz e vamos viver outra. Mas, a partir do momento que a gente começa a mudar o nosso pensamento e conversar com outras mulheres e elas vão entendendo e você vai passando isso para frente, eu acho que já é um progresso. Tem algumas coisas que eu acho importante a gente destacar. Assim, primeiro, que o sofrimento é massa, é válido, é legal, faz parte da gente. Segundo, que a gente está, sim, numa cultura colonizada, com povos colonizados e somos adultos colonizados. Terceiro, que qualquer coisa que a gente deseje de transformação no mundo começa de dentro. Então, não dá para eu esperar ninguém topar essa transformação. Eu preciso ser a transformação em mim mesmo. Então, quantas várias vezes eu desejei, inclusive, eu tenho um colega que ele tem todo o perfil de uma relação mega revolucionária na cabeça dele. E aí ele quer o cara gay que vai casar com ele vai ter um filho assim, assado, e aí vai ter uma nora trans, e vai ter... Tá tudo na cabeça dele. A família perfeita, subversiva. E aí o cara com quem ele está se relacionando é absolutamente monogâmico. E ele ficou chocado, tipo, como assim? Não é pra ser. E eu falei, olha, você está se interessando pelo sujeito ou pelo comportamento, né? Dá para você dizer se você se interessa por uma vida monogâmica ou não, e aí vocês concordam sobre isso ou discordam sobre isso. Cada um segue seu caminho. Mas não dá para você querer que o cara gay seja sempre não monogâmico só porque ele é gay. Calma! Você tá tentando adestrá-lo, né, de outro modo. E não é sobre isso. Mas até essa questão da monogamia mesmo, ou de quem tem mais relacionamento aberto, isso aí
Isso aí já gera polêmica. babado e confusão, entendeu? Ó, a própria palavra relacionamento aberto, ela me incomoda pra caramba, porque pra mim tem uma cerquinha, a gente só deixou o cadeado aberto. Sim. Sabe? E quando você vai discutir sobre isso também, conversar, essas pessoas, né? As pessoas que pregam muito isso, do relacionamento aberto, disso, daquilo, tipo, aí tem 1000 regras, tem 1000 coisas, tem 1000 isso, 1000 aquilo, entendeu? Aí você olha assim, você fala, ai, gente. A outra coisa que me incomoda é, assim, criar uma perspectiva de relacionamento para fugir da dor é sempre um problema. Isso. Isso também. Ontem passou uma reportagem que eu achei super interessante na Record, pena que eu assisti já estava no final, falando sobre a violência doméstica de mulheres da zona rural, né, que sofrem violência. Nossa, como foi, assim, forte ver o depoimento daquelas mulheres com a mão mutilada, com várias cicatrizes. E eu estou falando isso porque a Dani estava comentando há pouco como é que a gente faz isso, né? Mas de ver que a partir do momento que as pessoas tomam consciência e percebe assim, poxa, eu não preciso mais viver assim como uma mulher, no final, elas são do interior. Gente, é uma situação tão difícil, porque elas vivem no interior, na roça, na zona rural, sem acesso às delegacias, com pequenos povoados, o telefone não pega, então na hora que elas estão sofrendo uma agressão, não tem a quem elas recorrerem, mas mesmo assim, algumas mulheres começaram a perceber que elas não precisavam viver daquela forma, e tomaram a atitude de separar, sabe, vivendo assim uma situação super difícil, porque sem nada, trabalhando com a lavoura, tendo que andar 2 quilômetros para poder chegar na rocinha que ela está cuidando para poder ter alimentação, com muito sofrimento, mas elas falando assim, olha, para mim, o que importa é eu agora estar vivendo uma vida livre, de não ter que passar mais por aquilo, que a partir do momento que eu percebi que eu não precisava, que ela falou assim, como é que eu vivi tanto tempo daquele jeito? Sendo abusada dentro de casa, sofrendo violência, e não separava. Ela dizia que achava que não tinha outro caminho. E eu achei legal, porque a partir do momento que ela tomou essa consciência e tomou atitude, mesmo como uma disse assim, que as pessoas do povoado virou todo mundo a costa para ela, viraram a cara a ela. Então, além dela ser uma vítima, ela foi vitimizada pela sociedade, né, que era um pequeno povoado. Mas ela falou, eu quero que outras mulheres que vivem na mesma situação saibam que elas não precisam continuar vivendo dessa forma. Então, eu já acho isso muito, sabe, transformador, porque a partir do momento que ela se apropria desse lugar de dizer, eu posso viver sem isso, não preciso viver dessa forma, mesmo sem poder contar com políticas públicas, com a ajuda de ninguém, mas eu vou fazer isso. Eu achei muito interessante, muito triste também, aquela reportagem de ontem. Mas eu acho que é um começo. Eu acho que a gente tem um movimento de trazer a consciência o quanto nós somos colonizados, né? E o quanto o nosso afeto é colonizado, o quanto a nossa subjetividade é colonizada, e os meus projetos, os meus desejos, os meus comportamentos, a minha vida é atravessada pela colonização. Isso não vai mudar agora, mas pelo menos a consciência disso e o incômodo quanto a isso, eu já posso deixar para as próximas gerações. A gente talvez ainda leve muito tempo para sair dessa condição de povos colonizados, né? Cada experiência de vida que eu tenho fica para 3 gerações. Então, eu tô lutando com a herança transgeracional da minha bisavó. E aí, o que eu preciso fazer é, internamente, eu gosto muito de viver e conhecer esses temas para olhar para mim. Para olhar para mim e dizer, caraca, Fernanda, em que momento você está querendo colonizar alguém? Em que momento seu afeto é colonizador? Eu me lembro de uma vez que eu escrevi um poema para uma namorada na época, e eu repetia, ela é toda dela, ela é toda dela, ela é toda dela. Porque várias vezes que ela fazia uma coisa que eu não gostava, eu olhava aquele poema de novo e falava, ela é toda dela, ela é toda dela, ela é toda dela. Me manda esse poema, por favor.
Manda que eu também quero. Para eu internalizar isso na minha vida. Gente, eu não tenho que ficar tentando controlar para que ela seja o que eu espero. Porque o capitalismo faz isso, né? Eu comprei um carro, o carro está dando defeito, o que eu preciso fazer é juntar grana para trocar de carro. Eu faço a mesma coisa com os afetos. Eu comecei uma relação, a relação está dando defeito, essa pessoa não é o que eu gostaria, ela não faz o que eu gosto, ela não faz como eu gosto. Então eu preciso me organizar para trocar de pessoa, para buscar outra pessoa, né? E é essa perspectiva dos afetos colonizados. Vocês estão me ouvindo bem ou está travando? Estou te ouvindo, mas o seu vídeo está travando. Mas eu estou te ouvindo. Mas continua ouvindo, né? Uhum. Então, eu trouxe até aqui para a gente falar de conexão. Então, agora eu vou continuar com a Marimba só um pouquinho para a gente falar de objeto, a criação do objeto. Só mais uma pausa aqui. O que vocês acham que isso tem a ver com amor? Deu para acompanhar? Deu para ver a legenda? Uhum. Então, ela está dizendo que o pensamento europeu dividiu razão e emoção, subjugou a emoção à razão, e disse que as coisas só funcionam quando elas são, as emoções, as coisas só funcionam quando elas são controladas pela razão. Quantas milhares de receitas sobre amor a gente vai olhar por aí? Milhares e milhares de coachings, de autoajuda, de livro e o cacete, dizendo que você tem que controlar as suas emoções. Não está dando certo porque você está deixando a sua emoção falar mais alto. E aí você entra num looping de sofrimento de lidar com uma vivência que inclui emoções, mas ter que subjugar as emoções, ter que controlar as emoções para que dê certo. Como se a razão fosse o jeito certo das coisas acontecerem. E aí você está numa relação que precisa de conexão, que é o lugar em que a gente mais se abre, mesmo numa cultura
colonizada, o lugar em que a gente mais se abre para experimentar a conexão com o outro é esse lugar de profunda intimidade que é a relação afetivo-sexual. Ou pelo menos é assim que muita gente experimenta a conexão, né? Porque aí eu tiro as minhas roupas, eu vou me despindo de uma série de coisas para estar na relação com o outro. Por mais que seja uma relação de 1 ou 2 encontros, eu estou dizendo a essa pessoa, eu desejo um nível de intimidade maior com você. Né? Eu desejo adentrar outros universos com você, enfim. E aí, nesse campo, que seria o campo da conexão, e conexão tem a ver com integrar emoção, razão, espírito, nesse campo da conexão, eu digo para você que o jeito de dar certo é você subjugando a emoção através da razão. Exclui espiritualidade, tem nada a ver com espiritualidade, isso aqui é só corpo, e dentro do corpo, com tudo isso que a emoção evoca, subjuga a emoção à razão. Inclusive, isso daqui vai fundamentar a lógica da hierarquia numa relação heterossexual. Porque as mulheres são compreendidas como mais emocionais, mais sentimentais, e os homens são compreendidos como mais racionais. Então, numa relação heterossexual, se você começa a conversar, ou mesmo numa relação homossexual, homoafetiva, aquele que se entende como mais racional vai subir hierarquicamente e vai dizer, não, é porque você está confusa pelas suas emoções. É porque você deixa as emoções falarem muito alto. Ou você, internamente, você está fodida, sofrendo, chorando, você faz o quê? Eu preciso enxugar essas lágrimas e achar um lugar para minha razão. Ô, Fernanda, mas coisas que eu fico pensando assim, falo de mim, assim, tipo, se relacionar com o outro, eu acho que para estar numa relação, você tem que estar disposta, né? E às vezes você não está disposta, você às vezes entra numa relação, sei lá por quê, quando você vê, você está ali, mas no fundo você não está tão disposta. Então, assim, eu não sei o que pensar sobre isso. Isso de realmente estar disposta e estar disponível emocionalmente para estar ali, para se mostrar, para enxergar o outro, entende? Tipo, é nesse sentido da disposição de você estar numa relação. Eu concordo com você sobre disposição e disponibilidade e acho que o caminho para o outro é feito dentro de mim primeiro. Então, eu faço esse caminho em mim. Eu preciso fazer esse caminho de disposição, disponibilidade em mim. Eu preciso fazer esse caminho de não subjugar as emoções pela razão em mim. Eu preciso fazer esse caminho de não me tornar objeto de mim mesma, não colocar plaquinhas em mim mesma. Eu, às vezes, estou olhando para mim, querendo me controlar, como se eu fosse um território. Eu estou me vigiando para me controlar como se eu fosse um território que tem que dar sempre as mesmas respostas, que tem que estar sempre do mesmo jeito. E aí eu vou me punir se eu não estiver dando as mesmas respostas do mesmo jeito. E aí, na hora que eu vou para a relação com o outro, às vezes eu até estou disponível, mas eu estou tão acostumada a fazer isso aqui na relação, porque eu sou uma adulta colonizada, que eu vou achar... Aliás, quanto mais íntima a pessoa, mais próximo os padrões que eu uso comigo eu vou usar com ela. Né? Mais próximo aquilo que eu faço comigo eu vou fazer com ela. Então eu acho que é um passo anterior, assim. Eu tô disponível para me relacionar comigo de um jeito descolonizado. Comigo mesma, né? Porque eu estou disponível para lidar com as minhas emoções sem tentar subjugá-las à minha razão. Uhum. Eu estou disponível para ouvir as minhas questões emocionais, simbólicas, sem ficar tentando controlá-las e achar um resultado legítimo. E repetir a frequência delas, tipo, olha, não tá bom, porque semana passada eu chorei 3 vezes. E eu não sou assim. Ou seja, eu estou aqui no checklist dos meus comportamentos. A Jai falou, fazer os joguinhos de interesse também, né? São outras coisas. Aí agora, a gente falou sobre conexão aqui com a Marimba Anne.
Falamos sobre subjugar emoção à razão, que é uma perspectiva ocidental também, da colonialidade, e aí a gente vai chegar na ideia do objeto. Olha só.
Ok. Vamos conversar sobre. O que é que deu para entender aqui sobre a criação do objeto? Então, primeiro, eu retiro a conexão até para gerar uma falta que é impossível de cumprir, impossível de complementar. Depois, eu crio a hierarquia, que subjuga a emoção em nome de uma razão. A razão é maior, mais importante, melhor. Depois, eu crio a ideia do objeto. Estou chamando depois só por uma ordem aqui do vídeo, mas essas coisas vieram juntas, tá? Eu crio a ideia do objeto. E o objeto é esse elemento que em psicanálise vai ser o alvo do meu amor, ou o objeto é para a psicologia, para a psicanálise, para esses nossos autores aqui colonizados. É aquilo ao qual eu me direciono, mas ele está separado de mim. Ele é outra coisa que não eu. E por isso eu posso conhecer o objeto. Dentro de uma cosmovisão africana, dentro de uma cosmovisão de povos originários anteriores à colonização, o outro sou eu. O universo inteiro sou eu. Existem todas as partículas que estão no universo, tudo que é o universo é um microcosmo em mim. Assim como eu sou tudo isso que está posto aí. São expressões diversas, mas tudo sou eu. Inclusive, a ideia da diferença se constrói num pensamento ocidental. Porque numa cosmovisão africana não existe essa diferença. Se o outro sou eu, se o universo sou eu, se o grande, a diversidade do todo é apresentada também em mim, habita em mim, sou eu, não somos diferentes. O diferente é diferente de quem? Se nós somos todos o mesmo. Somos todos o mesmo espírito em diferentes manifestações, em diferentes, né, dentro de uma perspectiva de alguns povos indígenas. Então, eu não vou me direcionar ao outro como se ele fosse algo ou alguém diferente de mim, do que eu preciso ou que eu vou controlar, porque, na verdade, ele sou eu. E essa criação do objeto, ela tem a ver com controle. E é um controle pela razão, pela via da razão. E aí, isso tem tudo a ver com o quanto a gente sofre no amor. Porque a gente vive um amor colonizado, um afeto colonizado. Um afeto que busca o controle pela razão, mesmo quando faz uma descrição naturalizada e sentimentaloide desse mesmo amor. Então, é esse ponto que eu queria ver se vocês estavam visualizando comigo. Foi possível acompanhar o que eu estou falando? Me diz aí. Super possível. Uhum. E eu tô doida para ver esse vídeo todo. Ele tem 9 minutinhos. Eu vou me mudar para a África, vou ficar lá um tempo, fazer um estágio, depois eu volto. Aí eu acho que é importante a gente entender assim, que as cosmovisões desses povos anteriores à colonização, elas não pretendem entregar uma receita para a gente de como viver feliz, né? Mas elas nos servem para a gente questionar o nosso processo de colonização, para a gente criar fissuras. Eu gosto muito dessa perspectiva da fissura, dessa metáfora da fissura, para a gente criar rasgos na nossa colonização. Né? Para a gente dizer, olha, eu sou ainda colonizada, mas isso que eu sou não me orgulho de ser. Não acho que deveria ser assim. E essa forma como eu amo, que ainda é colonizada, eu não acho que deveria ser assim. Eu vou criar fissuras nisso, eu não vou me orgulhar disso, né? Eu vou criar incômodos a partir disso. E aí acho muito importante, inclusive, a gente abandonar as receitas, porque
essa ideia das receitas, de que agora a gente vai achar um jeito, não é sobre isso. Assim, a gente não vai achar um jeito perfeito de amar. Inclusive, a busca da perfeição é bem ocidental e branca, né? A gente vai criar rasgos. Eu tenho uma amiga poeta que eu estou fazendo um prefácio do livro dela. E o nome que ela colocou foi Rasgando a Face do Amor. Vai ser lindo esse livro dela. Amei, já quero. Já vi quando sair. É muito linda. Ela esteve com a gente lá no grupo uma vez, a Suelen. Ah, sim, sei. Lembro dela. Ela está escrevendo um livro, eu estou fazendo o prefácio. Linda. E ela está chamando esse livro de Rasgando a Face do Amor. É muito lindo. Eu acho que ela foi, inclusive, na nossa primeira reunião com a ocupação. Foi a primeira vez que foi ela, foi a Nara também. Ela... foi. Lembro dela. Eu me lembro. Eu acho que você não estava no grupo ainda, foi no ano passado, foi no primeiro encontro. Eu acho que eu entrei no segundo. Acho que entrei a partir do segundo. A Suelen, a Dani pode ter conhecido a Suelen lá na Casa IP, Dani. Ela é uma poeta erótica. Que vê, assim, por nome, não ela é muito maravilhosa. Ô, Fernanda, no vídeo ela falou uma parte de aceitação. Se esses povos que foram objetificados se mantêm aceitando essa lógica, né? Se a gente, nessa relação de objeto, a gente se mantém aceitando, a gente complementa. É isso que ela está dizendo. E o que ela está instigando é que povos africanos, indígenas e etc., não aceitem essa condição de objeto. E se revoltem com essa condição de objeto. Né? Que é um pouco o que a gente vai fazendo aqui também, né? Dizer, opa, peraí, eu não sou um objeto seu, eu não sou um objeto do seu desejo, nem da sua vontade, né? Nem da sua realização, muito menos para te agradar. Mas isso se desdobra muitas vezes na vida, gente. Não achem que a gente vai solucionar isso da noite para o dia, se desdobra demais. Vai nada. A partir do momento que você percebe... pode falar. Não, eu tô falando, a gente solucionando, tipo, eu solucionando isso dentro de mim já tá bom demais. A partir do momento que a gente se percebe, é muito enlouquecedor. Mexe com muita estrutura ao mesmo tempo. Todas as suas formas de se relacionar. Você começa a ver as formas que você já se relacionou. Nossa, meu Deus. Começa a pensar, o que era amor pra mim naquela época? Não tem nada a ver, né? Esses dias, eu tenho criado o hábito de, antes das 7 da manhã, tirar um tempo para ficar comigo, alinhar minha cabeça, ver o sol nascer, enfim, e sentir o meu caminho comigo, né? E me recordar qual é o meu caminho, me relembrar qual é o meu caminho. E esses dias eu estava aqui, a minha companheira muitas vezes se queixando de que eu não tenho tempo suficiente, ou não tenho o tempo que ela gostaria, enfim. E aí eu levantei de manhã cedo e fui para fora, e fui ver o sol e tal. Na hora que eu ouvi a mão dela na maçaneta, veio uma porrada de culpa em cima de mim. Olha só, você já não dá atenção para ela tanto que ela gostaria, você já não está disponível tanto que ela gostaria, na hora que você podia estar lá com ela deitada na cama, você está aqui fazendo meditação, olha. E aí eu parei e falei, caraca, olha que condição de objeto eu fui parar de novo. Nesse momento, estar comigo é necessário, é importante para mim. Eu preciso disso. Isso não tem a ver com narcisismo, com vaidade, com olhar só para o meu umbigo, tem a ver com a minha saúde. Então, eu vou permitir que ela chegue, que ela se aproxime e que ela diga. Antes que ela dissesse qualquer coisa, eu estava fazendo todo o discurso em mim. E isso é de um afeto colonizado. Isso é totalmente um afeto colonizado. Inclusive, porque eu quero acertar, quero fazer direitinho, quero fazer bem, quero que ela fique feliz e que ela gere um currículo bom para mim. Do tipo, olha, a Fernanda é massa, a Fernanda é legal. Foda-se, mano, eu só dou conta de ser agora. Entende? E nesse momento eu tô precisando fazer uma meditação. E aí, na hora que ela chegou, ela já chegou meio... Ela faz uma carinha assim, bem... Eu já conheço. E aí eu disse, tá tudo bem? Ela disse, você levantou cedo, né? Eu falei, eu precisei. Mas aquilo já não estava no registro de culpa comigo. Então eu nem criei uma briga.
Nem Porque criei uma briga. se isso daí ia virar, né, assim, ia render horrores. Mas, tipo, por E exemplo... aí eu falei, aí eu consegui, como eu saí da culpa, eu consegui dizer assim, foi tão bom, foi tão massa poder olhar o sol. Eu estava aqui cantando e foi tão legal, eu consigo me sentir tão bem comigo mesma. É sobre mim, é verdade, é sobre mim, é sobre estar comigo, eu preciso disso. Tá legal. Aí ela foi sentindo que tinha alguma coisa ali que era importante e que ela também poderia valorizar, e que não era sobre desvalorizar ela. E aí a gente achou um lugar legal para continuar o dia, sabe? E que, na verdade, é isso que a gente aprende nos relacionamentos, né? Tipo assim, eu tô agora com uma pessoa, sei lá, eu tenho que viver a vida dela, tenho que estar sempre com ela. Tipo, as pessoas que começam principalmente começo de namoro, assim, tipo, fala, final de semana eu tenho que ficar com meu namorado. Tipo, é tudo, eu tenho que isso, tenho que aquilo sempre junto com a pessoa, entendeu? Então, isso me dá uma sensação de sufocamento, assim, que, meu Deus. Por exemplo, essa perspectiva de relacionamento que eu tenho que realizar alguém, né? Isso, que realizar alguém. Por exemplo, ela poderia, assim, sei lá, ir ver o sol com você de vez em quando, entendeu? Tipo, ao invés de cobrar a sua presença, ela poderia, às vezes, fazer junto de vez em quando, né? Que, na verdade, é isso. Aí, quando vem essa cobrança, tipo, pra mim, hoje não, já há algum tempo, há alguns anos, eu já, tipo, isso tem me incomodado cada vez mais. Isso de ter que deixar de fazer as minhas coisas, ou de, às vezes, estar comigo pra estar ali correspondendo à expectativa de alguém, entendeu? Aí é nisso que fuge e sai correndo. Ou mesmo a ideia da terra, assim, eu amo essa pessoa, eu quero estar com ela, mas eu também preciso descansar, inclusive da relação. E eu quero dar uma volta sozinha agora. Mas é isso. E todo mundo precisa, na verdade, ter um momento, sabe? Assim, às vezes você só quer, tipo, tomar banho ali no silêncio e ficar quieta, sabe? Ou só quer sentar num café sozinha e fazer um lanche sem ter que estar com a pessoa, quer ir num cinema sozinha, quer, sei lá, ir na esquina sozinha, entendeu? Mas é aquela coisa, tipo, de ter que estar junto. Isso não precisa ser uma manifestação de falta de amor, né? Nem que eu não quero mais ver a pessoa. Aí esse texto... tanta coisa que até a noção de amor fica esquecida. Total. Se a pessoa tá sempre presente sem você, você se incomoda. Se ela dá risada com outra, já é uma falta de respeito, considerada uma traição. Ela não pode viver outras experiências, né? Total. Aquelas coisas que a gente fala assim, nossa, você foi lanchar com a sua amiga, chegou tão feliz, né? Então, fica tão feliz quando tá com os outros. Aí, a coisa que passa na minha cabeça sempre mas vem cá, precisava ser ruim, a minha vida sem você precisava ser ruim para legitimar a minha vida com você? Precisava ser muito ruim ficar o momento que eu fico sem você para poder dizer que com você é que eu estou salva. Com você é que a vida é boa. Não, a vida é boa, e é boa de muitas formas. E é boa quando eu estou sozinha, é boa quando eu estou com minhas amigas, é boa quando eu estou em outra relação também. Né? Então, essa coisa do controle, como a Lari falou, ela atravessa muitos lugares e frustra a gente de muitas formas, porque, enfim, não é amor não é sobre controlar, mas a gente está numa cultura que controla tudo. Né? É isso, eu amo essa pessoa, mas me incomoda dela estar sendo feliz de outras formas. Então, que amor é esse? Em que lugar está esse amor? Exatamente. E aí é onde começam as condições também, né? Tipo, só vou fazer isso se for isso, ou só vou agir desse jeito se você fizer isso. Aí começa a botar um monte de condição, né, também. Sim. Aí, esse texto que a gente está lendo, que a gente estava vendo, eu gosto quando ela fala de amor como... Aí ela nomeia, aí ela dá um nome que eu prefiro. Ela fala, o amor romântico é um fenômeno social. Aí agora ela localizou de que amor a gente está falando, né? Não é um amor para todas as pessoas, não é a cosmovisão universal, nem universalizante de amor, mas o amor romântico. Isso sim, é uma invenção colonial,
e é um fenômeno social, histórico, né? Historicamente localizado. Então, isso serve para a gente tirar o amor desse lugar naturalizado de um sentimento que a gente perde o controle, que a gente não sabe mais o que faz, que é uma outra vertente, quer dizer, nem é um sentimento, nem é naturalizado, nem é esse projeto animalesco de alguma coisa que me faz me perder de mim. Não é amor. Não é amor. E o amor romântico, ele tem essa narrativa, né? A narrativa da loucura, inclusive. Me perdi de mim, não sei mais por onde estou indo. E aí, nossa, então agora esse é um mega amor mesmo. Agora que você está amando de verdade. Se você já se perdeu de você mesmo, então agora, uau, está apaixonada. E aí a gente precisa visualizar o que é que isso gera, né? A quem serve, a quem atende essa narrativa de amor, essa naturalização do amor como uma loucura que me faz me perder de mim. Né? E aí ela começa a falar um pouquinho dessas identidades, como é percebido o cenário masculino e feminino e a ideia de hierarquicamente superior, e o masculino como hierarquicamente superior e central em relação ao feminino. Né? E aí como que isso pra gente, eu até depois de algum tempo, quando eu venho lendo essas perspectivas que fazem questionamentos do amor dentro de uma leitura heterocentrada, ainda me incomoda. E quando elas fazem dentro de uma perspectiva ainda eurocentrada, que não considera outros povos, outras culturas, outras perspectivas, ainda me incomoda. Mas já serve para a gente fazer alguns questionamentos, né? E aí tem essa questão da mulher, como é que numa relação heterossexual a mulher vai ser percebida quando está desacompanhada de uma figura masculina. Aí ela é percebida como desprotegida, incompleta, o que associa o vínculo amoroso a um símbolo de felicidade e sucesso para a mulher. Né? E estar só vai se tornando sinônimo de sofrimento e fracasso. Isso é uma perspectiva ainda heterocentrada, mas a gente reproduz essa lógica nas nossas relações bissexuais e homoafetivas também, né? Tem um vídeo muito interessante da Linda Quebrada. Eu até mandei ele no grupo, que ela fala que a gente tem que destruir o amor, justamente porque esse amor não chega em corpos marginalizados. Não chega no corpo trans, no corpo não binário, né? Ela é maravilhosa, ela é muito engraçada. Eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? A gente não está aqui para dizer qual é o amor que a gente vai construir, mas a gente está aqui para destruir o amor que está aí, sem dúvida, porque ele é uma fonte de controle, de sofrimento, de domesticação, de hierarquização, de opressão. É para isso que ele serve. Né? E aí ela diz dessa tirania da necessidade de estar acompanhada de um homem, excluindo e marginalizando mulheres, né? E aí marginaliza tanto as mulheres solteiras, quanto as mulheres separadas ou divorciadas, quanto as mulheres viúvas e lésbicas. Né? E aquelas mulheres bissexuais também, que estão numa relação, que a relação é uma relação lésbica, também vão ser marginalizadas. Aí é que você vê aquela história de que uma mulher ou duas mulheres viajando, duas mulheres juntas, viajando sozinhas, né? Estão sozinhas. Você tá só, mas não tem ninguém com você, tá viajando nessa estrada só. Mas você foi levar o carro no mecânico só, não foi ninguém com você. Porque essa ideia de só tem a ver com a figura que deveria te acompanhar. E a figura que deveria te acompanhar é um homem. Né? Quando ela vai... Alguém quer destacar alguma coisa aqui antes? Então, essa pesquisa dela vai dizer principalmente a forma como as identidades femininas vão se construindo em termos de crenças, valores, comportamentos, projetos de vida e investimento pessoal com o objetivo de agradar o outro. Aí aqui, mano, esse processo de subjetivação para mulheres é foda. Independente de você estar numa relação heterossexual ou não, você foi subjetivada para agradar o outro.
E aí você também está tentando ser esse ser desejado pelo outro, né? Está tentando ter a aprovação do outro, que o outro diga que você é realmente boa, que você é massa, que você é legal. E é essa perspectiva de ser escolhida, eu costumo ver, pelo menos na minha experiência, o sofrimento de várias mulheres, independente da vivência de sexualidade, essa dor de ser escolhida para ser amada, mas ainda é mais intensa em mulheres heterossexuais, porque é como eu sinto que na relação heterossexual isso ficou mais dispa, sabe? Assim, é mais diferente. O cara tem que satisfazer ele mesmo, e a mulher tem que satisfazer o cara. Então ela está buscando ele e ele está buscando ele mesmo. Numa relação homossexual, numa relação homoafetiva entre mulheres, eu ainda consigo ver um pouco diferente, porque assim, é uma mulher voltada para agradar uma mulher e outra mulher voltada para agradar, né, no amor. Então elas começam a se encontrar, mas isso também não gera um encontro real, porque o encontro comigo não foi real. Entende? Então tem que tomar cuidado. A Valesca, nessa hora, ela fala assim, as relações lésbicas, e a Valesca é heterossexual, tá, gente? É bom lembrar. A Valesca fala que as relações heterossexuais, as relações lésbicas, né, as relações entre mulheres, se complementam com mais felicidade, alcançam um nível de mais felicidade, porque elas voltam o dispositivo amoroso uma para outra. Não necessariamente. Eu concordo que é diferente de uma relação heterossexual, mas não romantize as nossas relações. Porque aí, o que acontece quando eu estou voltada para o outro é que eu já me perdi de mim. E não tem conexão se eu me perdi de mim. Eu vou ter duas relações que talvez tenham um nível de cuidado maior, provavelmente eu estou mais disponível para o outro, provavelmente eu adoeci, ela está disponível para mim, ela adoeceu, eu estou disponível para ela. Isso é possível de acontecer com mais frequência do que a gente vê nas relações heterossexuais. Mas, com muita frequência, eu também me perdi de mim para estar para ela e ela também se perdeu dela para estar para mim. E isso tem a ver com essa perspectiva de amor que é ser para o outro, né? Isso em mulheres tem muito a ver com a identidade. A gente é subjetivada para ser para o outro. Ser em duas dimensões, tanto ser aquela que realiza o outro, quanto ser aquela que é desejada pelo outro, objeto de desejo do outro. Invariavelmente, você entra numa relação amorosa, numa relação afetiva sexual, você começa a se questionar se você é desejada. Qualquer coisa que mudou na relação. Sei lá, você vinha fazendo um sexo foda de bom, maravilhoso, lá, uma semana a pessoa não te desejou, não te procurou, não te falou que você tá linda, você já começa a falar, acho que não me deseja mais. E aí, normalmente, assim, o mais comum é que a gente comece a questionar quem somos agora. Será que eu engordei? Será que meu cabelo não tá tão legal? Será que minha performance não foi tão boa? Será que a última vez que a gente transou eu não fui tão legal assim? Minha eficácia, minha eficiência não tá tão boa assim? Enfim. Estou falando de relações que incluem a relação lésbica também. Porque a gente é tão subjetivada para ser o objeto de desejo do outro que a gente ainda obriga o outro a continuar desejando o tempo todo na mesma intensidade. É um inferno. É um inferno. O outro tem que me desejar o tempo. Inclusive porque quando ela para de me desejar, eu paro de me desejar também. O meu desejo está na mão dela, está nos olhos dela, está na perspectiva dela. Então, é um looping, o amor romântico faz um looping de adoecimento. As meninas que estão em disciplina sistêmica comigo, eu até mandei para a Lari também a aula, que apresenta o looping. Ele faz um looping de sofrimento. Assim, é uma confusão puxando outra, puxando outra, puxando outra. Então, primeiro, eu não posso ser para mim. Eu preciso ser para o outro. O outro é que me diz sobre o desejo. Então, eu só posso ser desejada pelo outro. Eu não posso viver alguma coisa para mim. Eu preciso viver alguma coisa que agrada o outro. Então, o meu desejo para mim também não é válido. O desejo tem que ser mobilizado pelo que o outro deseja. Né? Esse desejo que eu tenho para mim, que eu encontro para mim, não satisfaz, não é real.
Se eu estou numa relação afetiva amorosa, eu só sei se eu sou realmente desejável à medida que o outro me deseja, né? Como é isso aí para vocês? É foda. Eu tô de gelinho. Céu. Melhor definição. Mas é desse jeito mesmo. Qual foi a definição? Foda. Foda, 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 cabulosa. É foda sem foda, né? O que é pior. Tipo isso. E aí ela vai falar um pouco do o amor romântico enquanto mecanismo de controle social das mulheres, né? E, para mim, ele é muito forte, e a gente precisa pensar nisso, e é por isso que ele vem muito próximo da ideia do dispositivo amoroso também, quando a Valesca fala, né? Quando a Valesca Zanello fala do amor, o amor materno também é um dispositivo de controle das mulheres, né? Na hora que você estava falando aí, me veio isso, tipo, a maternidade tem muito disso, né, assim, desse controle, tipo, desde pequenininha, né, na verdade, desde sempre, eu acho, na verdade, né. E assim, e para mulheres que não têm filho, que escolhem não ter filhos, tipo, isso até hoje é um tabu. Nossa, mas como assim? Como se a mulher só fosse se realizar na vida, né? É aquele padrão, se casar, se tiver filho. Aí se tem um filho, tem que ter dois. Enfim, por aí vai. E aí a gente vai pensar como é que se construiu a ideia de que uma mulher sozinha é incompleta, desprotegida, abandonada, marginalizada, indigna de respeito, sem voz, né? E às vezes uma pessoa de segunda categoria que não, ela ainda não chegou no nível completo, ela ainda não fez o downloading do nível completo de ser mulher, porque ela não é casada, ela não tem um marido, né? E isso a gente vai ver em vários espaços, a gente vai sentir essa questão. Inclusive, quando se tem uma relação lésbica e as pessoas, a cultura, a sociedade se entende como em processo. Assim. Daqui a pouco passa essa fase, ela vai fazer o download incompleto e aí ela vai ser alguém heterossexual. Ou então, porque o projeto heterossexual não deu certo na vida e por isso ela foi se refugiar nesse tipo de relação. E aí é falho, né? Assim, não tem como ele ser o real. Ele é falho, ele é insuficiente, ele é precário. Ele ainda está para se concluir, porque o real mesmo, o bom, é a relação heterossexual. Né? Então, ou você está aqui porque falhou, e aí você está numa relação falha, ou você ainda é incompleta, mas dentro da perspectiva das mulheres, inclusive as mulheres heterossexuais, que não estão com um cara, elas vão ser percebidas também como incompletas, desprotegidas, né? Não raro as mulheres que estão numa relação com mulheres também vão se perceber assim, a sociedade vai olhar para elas como desprotegidas, como sem voz, como indigna de respeito, porque o elemento que te insere nessa cultura e na sociedade como alguém respeitável é o cara, não é você, né? E aí eu me lembro de uma pessoa que ela se relaciona com uma mulher e ela não tem coragem de falar na família porque ela sabe que não vai ser respeitada se ela disser. E ela está só dizendo o que é fato, de verdade. Ela não vai ser respeitada quando ela disser. Ela não é respeitada como... Então, ela terminou o relacionamento com um boy e começou a se relacionar com uma mulher. Ela não teve coragem de dizer que ela se relacionou com a mulher porque ela não vai ser respeitada. E a família toda estava torcendo para ela casar com o boy. Pô, o projeto correto é a heterossexualidade. Mas isso é tão pesado para as pessoas que estão numa relação lésbica ou homoafetiva quanto para as mulheres que estão solteiras, sozinhas, né? Elas vão sofrer uma questão semelhante aí nesse sentido. E aí, a gente está falando de uma lógica androcêntrica. O homem está no centro. E esse homem é homem mesmo, assim, né? Não é a humanidade, é o homem que está no centro. E o relacionamento amoroso precisa ser com um homem.
essa questão da perspectiva androcêntrica, ela é tão mutiladora das nossas possibilidades de compreensão de amor. Uma vez eu escrevi um texto que me falava sobre não monogamia dentro da perspectiva de amar todas as coisas, de amar todas as existências. Então, se eu vou cuidar de um jardim, eu direciono amor para a rosa, direciono amor para o cacto, direciono amor para a samambaia, direciono amor para a terra, direciono amor para a água, e isso cria a harmonia daquele jardim, porque nós estamos nos conectando de modo amoroso. E não tem uma hierarquia de certo, errado, bom, ruim, melhor ou pior, mais isso ou menos aquilo, nem para a rosa, nem para a samambaia, nem para a terra, nem para a água. E é exatamente a combinação de amor que está presente em todos eles que faz com que o jardim todo seja harmonioso. Mas quando eu trago para a perspectiva do amor romântico, eu não posso fazer isso nas relações. Porque as relações têm que, inclusive, disputar espaço. Né? As pessoas têm que disputar espaço. E aí a perspectiva androcêntrica, ela traz, inclusive, essa hierarquização de humano superior aos mais que humanos. Então, a ideia de que os humanos merecem um tipo de amor exclusivo, que é diferente do amor que a gente dá para os animais, para as plantas, para os alimentos. Essa ideia que torna humanos hierarquicamente superior também dificulta muito a nossa relação amorosa. Muito. Porque ela dificulta a nossa compreensão de amor. Né? E essa ideia de elevar a figura masculina ao centro do mundo faz diversos desdobramentos, como, por exemplo, a internalização do modelo de mulher frágil, maternal, que nasceu para ser amada, né? E essa visão vai se tornando responsável pela forma como as mulheres constituem as suas feminilidades e vão reforçando suas posições historicamente periféricas na sociedade. Aqui tem um ponto interessante, que eu já me percebi nesse looping. Não raro, quando você está mais triste, mais para baixo, mais num diazinho assim, um pouquinho piorzinho assim, a pessoa que está próximo de você, ou que está numa relação afetiva, amorosa, sexual, ela se aproxima com mais carinho. E aí, o que foi, amor? Como é que você tá? O que aconteceu? Ah, bababá. Não, vem cá, vou te fazer uma água. Isso gera com frequência, gera um ciclo que é de essa pessoa se sentir mais forte, mais potente e melhor à medida que você se sente mais frágil, mais doente, mais fraca, mais triste. E não raro as relações caem nesse ciclo, até para a manutenção da relação amorosa. Eu preciso de um polo forte, potente, capaz, e um polo fraco, frágil, triste, débil, para complementar, né? Porque essa é a ideia exatamente, precisa de alguém para salvar, né? E aí, quando eu, que estou aqui no polo triste, inverto e começo a ficar mega feliz, uau, tá massa, tô feliz, tá ótimo, a pessoa começa a estranhar e parece que ela perde o lugar. E aí ela às vezes fica até chateada, que essa é a chateação, ela me vê feliz e fica brava. Porque parece que se romper esse looping, a relação está ameaçada. Né? Eu não contrato mais essa pessoa para o lugar de me salvar, então a relação está ameaçada. E não raro, para eu voltar a dizer que essa pessoa é importante, eu vou me fragilizar de novo. Isso é inconsciente, tá? Não raro, para eu voltar a dizer que eu preciso dessa pessoa e que ela é uma pessoa legal para mim, eu vou, de algum modo, me fragilizar de novo para fazer esses polos funcionarem. Porque o amor romântico, ele funciona com essa lógica. De tal modo que a gente vai retroalimentando esses dois polos. Alguém tem que ser forte, alguém tem que ser doente. Alguém tem que ser potente, alguém tem que ser frágil. Entende? Eu não posso ter que essas duas pessoas estejam, por exemplo, as duas massas, legal, celebrando a vida.
Porque o amor romântico é essa combinação. E não raro a gente repete esse ciclo, né? E aí isso começa numa relação heterocentrada, mas isso se reproduz em várias outras relações também. E às vezes eu até vou gerando a dor para gerar, sabe aquela ideia de morde e assopra? Que a gente vê tantas vezes? Tudo que puxa também, né? Você fala. Que puxa, morde, assopra. Eu vou gerando a dor para gerar a oportunidade de salvar, de cuidar, de acolher. E aí a gente reafirma o nosso amor nessa hora. Porque, inclusive, tem a ver com uma outra concepção. Amor de verdade é aquele que está com você para as horas difíceis. Então, vamos ter que criar horas difíceis aqui, vamos ter que criar sofrimentos aqui para a gente poder confirmar que esse amor é de verdade. Amor de verdade é o sofrido, que você arrasta, esfrega a cara no asfalto. Tá com você na hora da dor, na hora da... quem ama, cuida, sim. E isso também está em todas as relações, né? Eu tinha até te comentado sobre sobre a minha mãe, né? Minha avó ficou internada no hospital por 15 dias. Ficou uma vez, a gente ficou lá se revezando e tudo. Aí, da última vez que ela ficou, minha mãe querendo dormir lá, querendo que eu dormisse. E, tipo, pra ela, o fato de sair de lá, ela não tá ali sofrendo junto com a minha avó, tipo, significava que ela não amava, entendeu? Aí foi bem... Conversei bastante com ela, a gente deu um jeito de arrumar cuidadora, fez vaquinha na família, deu um jeito. Eu peguei, conversei, chamei ela sério e falei, o amor não precisa ser sofrido, né? E tipo, aí você para e pensa, meu Deus, é esse tipo de coisa que a gente às vezes, né, reproduz ou vem reproduzindo, mas que graças a Deus a gente tem a oportunidade de estar enxergando e estar fazendo diferente. Sim, sim. A ideia de amor associado à dor e a sofrimento, ela está muito presente, tanto no amor romântico quanto no amor materno. O amor materno precisa ser dolorido, precisa ser sofrido, precisa ser aquele amor incondicional, que eu abri mão de mim, de novo, eu abro mão de mim para te realizar, para te fazer bem. Só que é impossível essa equação fechar, porque toda vez que eu abrir mão de mim, não há mais relação. Eu não estou presente. E é impossível a gente se conectar exatamente porque eu abri mão de mim. Então, eu não sou nem sua mãe mais, porque sua mãe não está presente. Eu abri mão de mim para estar nesse namoro. E cadê eu nesse namoro? Se eu abrir mão de mim, eu não estou presente nesse namoro. Abrir mão de mim significa que eu não estou aqui nesse namoro. Então, abrir mão de mim por alguma coisa esquisita que eu estou deixando aqui, mas não é uma relação com você, porque eu não estou aqui. Entende? Então, por isso que eu digo, todas as vezes que eu falo sobre maternidade, eu digo que filhos precisam de mães realizadas, plenas, completas, inteiras, consigo mesmas. E toda vez que eu falo de amor, eu digo que a relação amorosa precisa de seres inteiros, plenos, realizados. E eu nem estou falando sobre ser inteiro do tipo, eu vou pra balada sozinha, eu fumo, eu bebo, eu vou pro cinema sozinha. Eu estou falando sobre inteireza de ser mesmo. O momento em que você encontra o seu próprio eixo, encontra a sua própria missão, volta para você, e aí compartilha com alguém que te ajuda a ser mais, com alguém que te amplia. Mas não abre mão de você. Não tem como funcionar. Porque senão a culpa vai toda para a maternidade, né? Para o filho, para a filha, tipo, abrir mão da minha vida toda por você, eu não estudei por sua causa, não estudei porque eu tive filho cedo, eu não estudei, entendeu? Tipo, não me realizei como pessoa porque eu fui mãe. Aí vem toda a questão da culpa também, né? Nesse bolo todo. Que é o mesmo processo que a gente faz no amor romântico. Mesmo. Era uma dívida para o sujeito. E aí o sujeito vai ter que me pagar porque eu abri mão de mim para estar nessa relação. E essa dívida é impossível de pagar porque nada tem o preço do que sou eu, né? E essa questão do amor incondicional é isso, né? A gente aprende que, tipo, amor incondicional é aquilo que a pessoa tem que fazer tudo e que, tipo, e que ama de todo jeito. E quando, na verdade, a palavra incondicional é, tipo, você simplesmente não pôr condições, né? E que, na verdade, a gente aprende sempre a pôr condições, né? No amor, no tanto que vai amar.
no tanto que vai fazer, ou o que esperar. Aí começa também as expectativas, né? Enfim. Sim, exatamente. Aqui tem uma definição, quando a gente está falando que amor romântico é um fenômeno social, né, uma invenção social, cultural, tem uma definição do Max Weber, que eu gosto, que diz que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Então, quando a gente está falando que o amor é um fenômeno social, a gente está falando dessa teia de significados. E aí, quando a gente pode falar várias frases que todo mundo fala sobre amor, que constituem essa teia de significados, né? E que nos prende, que nos amarra. E esses sistemas, eles são entrelaçados por signos. E esses signos se interpenetram. E aí a gente vai esbarrar nos acontecimentos sociais, nos comportamentos, nas instituições, nos processos que dão essa densidade para essa experiência, né? Então, é preciso compreender o amor romântico como um fato social. E aí eu vou parar até aqui, porque a gente já falou coisa pra caramba hoje, já 1h30, já tem 1h34 de conversa. Passa sem muito pausa, rápido. gente, são muito surreais, eu não consigo nem dar aula nesse tempo todo. Eu dou aula, 40 minutos, elas não estão me matando. Aqui eu fico 1h34. 1h34 da vez que a gente voltou, né? Porque abriu, a gente ainda ficou um tempinho conversando, aí abriu a sala de novo para gravar. Tem 2 horas que você está falando. Nossa. Porque começou às 3. Começou 3 em ponto. Eu vou parar aqui nesse ponto só para a gente poder reafirmar que o amor é uma construção, o amor romântico é uma construção social, histórica, que passou por aquela construção, de acordo com o vídeo lá da Marimba Anne, criando a ideia de objeto dentro de um conceito de subjugar emoção e tornar a razão maior, criando o outro como um ser separado de mim, que é um objeto para controle, né? E aí a ideia de controle está muito presente no amor romântico, e muito. que vem com essa teia de sentidos e significados onde a gente fica preso. E, portanto, a gente precisa compreender o amor dessa perspectiva não naturalizada, né? Não é uma coisa natural que surge, que, né, uau, fui arrebatada por isso, não é. É uma invenção social, cultural, histórica, com uma teia complexa de sentidos e significados inventados dentro da colonialidade e que, do ponto de vista da formação de identidade de mulheres, tem a intenção de subjugar, de controlar e de oprimir. E não é um projeto que pretende realizar mulheres. Inclusive, é um projeto que pretende tornar mulheres submetidas à necessidade de ter um homem para ser algo, alguém nessa cultura. Gente, coisa mais bonita. Que graça. Modelo. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem é? É o Fred Jorge. Fred Jorge. Fred Jorge. Oi? É um Shih Tzu? Aqui também tem um Joaquim. Fred Jorge, Joaquim. Oh, meu Deus, vai ter o encontro dos pets depois. E aí a gente termina com esse ponto de que os fatos sociais, os comportamentos, os processos, as crenças e as concepções não podem ser compreendidos se não forem decifrados e interpretados de acordo com os significados que os próprios grupos lhes conferem, né? Portanto, o amor é um discurso também. Nesse sentido de um fato social, ele é um discurso. E é um discurso que forma comportamentos, subjetividades, trocas, interações e, sobretudo, nos adoece. Né? Meninas, vou parar bem aqui. Como é que tá isso para vocês? A Moe Emoji ficou mais quietinha, tá no trabalho? É isso. Eu gostaria de dizer que eu sigo fugindo. Mas é só um período, tudo bem.
Mas é exatamente isso. Eu queria que você seguisse para dentro de você, se achando. Sim, não, isso aí eu tô fazendo demais. Nossa Senhora. E a melhor coisa, Fernanda, mas é isso. De tanto eu fugir para dentro de mim, aí quero ficar só, entendeu? Eu quero ficar só. No máximo com meu cachorro. Mas é isso. Eu cada vez mais eu quero menos relações adoecidas perto de mim, essas energias, sabe? É muito foda, assim. Não quero mesmo, assim, que seja uma coisa, tipo, boa para as duas pessoas, sabe? Mas isso de ficar nesse looping aí, nesse adoecimento... Não, isso não. Já passei muito por isso. Hoje eu sei muito bem o que eu não quero na minha vida em relação a isso. Sobre relacionamento mesmo, sabe? Mas também eu não quero ser aquela pessoa traumatizada. Mas acho que são momentos, são processos, né? Importante também estar parada. Eu tô aqui, menina, só olhando para dentro, para dentro, para dentro, e é cada coisa. É porque você está nesse momento, né? E é importante esse momento. É bom respeitar esse momento também. E é isso, é o que eu te falei de estar disposta ou não, sabe? E que às vezes isso acontecia comigo, tipo, eu não estar ali 100%, não estar me sentindo, tipo, tão disposta e acabar, sei lá, iniciando uma relação, sendo que, na verdade, eu estava precisando melhorar a minha relação comigo, sabe? Então, assim, é isso, eu tô me respeitando mesmo, tipo, não quero, eu tô na fase do pega e não se apega. Eu confesso que eu tenho uma profunda admiração pela potência das conexões, inclusive do aprendizado que as conexões geram. Então poucas vezes eu consigo ficar muito tempo só. E eu já eu já às vezes eu prefiro ficar só, assim mesmo. Antes do meu último relacionamento, que acabou agora em março, eu tinha ficado só, já tinha, assim, só que eu digo sem entrar naquela coisa do compromisso, sabe? Nossa, Pode gente. ser isso também, né? Eu tenho dificuldade com essa história do pega e não se apega. Na minha forma de ser, as coisas se conectam demais. Me apego muito. Não, mas assim, o meu problema, eu acho que é com a coisa do namorar. Tipo assim, você tá ficando com a pessoa, tá de boa, entende? Aí começa com rótulo, com namoro, aí, e na minha cabeça não precisa ser pesado, ser essa coisa toda aprisionada, entendeu? Sim. E aí é como se eu tivesse um pouco de preguiça, assim, de novo começar isso, aí aquela coisa toda. Aí, tipo, eu tô nessa vibe. Tô disposta, não vou ficar. Tô no Tinder, converso com o povo, tem a ficante que quer namorar, tipo, e eu não quero, entendeu? Mas pelo menos eu falei, né? Assim, tipo, não quero. Não. Que nem, por exemplo. Eu acho que é sobre isso, é sobre respeitar a multiplicidade, né? Cada uma é de um modo. Mas, não é sobre criar uma receita, é sobre respeitar a multiplicidade. Mas pedir também falar, né? Porque o ano passado, quando eu fui pedida em casamento, tipo assim, talvez naquele momento eu não quisesse mesmo ter ficado noiva, só que, tipo, você aceita, né? Assim, também eu não conheço ninguém que tenha falado não. Mas, tipo assim, aí você vai, né? Vai indo. Às vezes, no fundo, você não tava querendo muito, entendeu? Assim. Daniela. Hã? Não se fala não? Não! Ela não conhece ninguém que falou não para um pedido de casamento. Um pedido de casamento. A pessoa chega lá, te pede em casamento, faz todos os paranauê, aí, tipo, tá lá, quer casar com na hora, você fala não. Tipo, as pessoas acabam aceitando, entendeu? Porque a gente é subestimada para agradar o outro, né? Então, mas não pode frustrar. Tipo, não pode falar, olha, eu vou pensar. Não, tem que responder na hora, tem que ser agora, entendeu? Aí você vai assustando. Aí eu já fui ficando assustada dali. Então, eu sigo ser assustado por enquanto. Mas estou assim, tá ótimo. Isso que a Dani falou me fez pensar uma outra dimensão, que é
alguns padrões da relação, dentro da perspectiva do amor romântico, fazem com que a gente fique sem saída. E quando a gente fica sem saída, a gente acha outros meios. Tipo, a monogamia faz isso, né? Você não tem saída, você tem que ficar só comigo. A partir de agora, o seu desejo é só para mim. E aí, como é que você controla o desejo de alguém? Você não controla nem o seu. Aí você vai controlar o desejo de uma outra pessoa. E vai pôr plaquinha nesse desejo. Aí você não tem saída. Você não pode. Como é que você vai dizer para a pessoa assim, não, então eu quero continuar livre para desejar qualquer corpo. Naquela hora você vai ficar sem saída. Você vai dizer, tá. Só que ou você vai escapar pelas mentiras e vai ficar e vai tentar fazer com que a pessoa não descubra, ou você vai cavar meios daquela relação não dar certo. Sim. Porque você está interessado por uma outra pessoa. E aí você não quer ser desonesto porque você contratou monogamia, então você vai cavar formas de minar aquela relação para poder ir para outra relação que você está interessado. E quando, na verdade, poderia simplesmente falar, só dizer, entende? Tipo... Porque é isso, assim, tem vários contratos na relação do amor romântico que a gente fica sem saída. O amor romântico é esse beco sem saída. E o padrão todo, né? Assim, aí você pensa, um ser humano, eu sou aquariana, Fernanda, qualquer sinal de perigo, sufocamento, assim, eu já fico desesperada. Tipo, isso não é só um amor romântico mesmo, sabe? Tipo assim, entre... Tipo, qualquer tipo de controle, assim, eu já começo a ficar... Menina, me dá vontade de bater asa, ó, voar para bem longe. Mas é isso, ó, por exemplo, eu não posso dizer não quero agora, né? A pessoa, sei lá, me levou para uma mega viagem, comprou uma aliança, porra toda. O amor romântico me deu um roteiro. Toda vez que alguém te pede em casamento com a porra toda, você tem que dizer sim. Tem que dizer sim. Não tem saída. Aí o que você vai fazer? Aquele empenho, né? Nossa, a pessoa gastou tanta coisa, gastou financeiramente, gastou energia em mim, então eu tenho que corresponder a isso. Tenho que corresponder, exatamente. Né? Aí você acaba pensando no outro. E eu, na verdade, quando eu paro para olhar, eu me senti super invadida. Porque ela... Pensar no outro bem entre aspas, né? Porque, na verdade, eu só estou cumprindo o roteiro. Sim. Mas, eu acabo cumprindo o roteiro. Mas você acaba não... Sei lá, você acaba indo, né? Eu, por exemplo, quando eu paro hoje para pensar, tipo, eu me senti super invadida, inclusive na época, porque ela expôs para outras pessoas, pediu foto para outras amigas, para não sei o quê. Tipo assim, eu achei muito bonito. Mas se fosse uma coisa, nós duas, talvez para mim tivesse ficado mais de boa, entendeu? Tivesse sido mais respeitoso. É que nem aquela menina que armou um casamento super... Gente, uma pessoa que arma um casamento surpresa, tipo, eu acho isso muito bizarro. O povo, tem gente que acha lindo, mas Fernanda do céu, eu acho que eu desmaiaria para ir pro hospital e sair dali. Eu juro. Tá vendo? É isso que eu tô dizendo, ó. A gente fica sem saída, a gente tem que criar um recurso. Aí o recurso, ou eu vou adoecer... Fernanda, mas imagina um casamento armado, você chega lá, tem os convidados... Tipo, eu acho isso de uma falta de respeito tão grande com a pessoa, tipo, velho... Então, mas é isso, porque, ó, essa falta de respeito, ela vai beber lá na fonte de que toda mulher quer casar. Então não tem como você dizer não. Essa falta de respeito, ela tem uma estrutura social que fundamenta. Que diz o sonho de toda mulher casar. Nem é visto como falta de respeito. É o sonho de toda mulher. Então não é possível não é uma invasão. Gente, mas é muito bizarro. Exatamente. Aí você diz sim porque tem que completar o roteiro, né? Enfim, não tem como dizer não agora que já estamos nessa viagem com essa porra toda, com a aliança lá. Ok, não tem como dizer não, eu vou dizer sim. Aí eu digo sim, daí pra frente eu preciso fazer esse negócio dar errado. Porque eu já não queria. No caso, Aí eu tenho que fazer esse trem dar errado. Eu já não queria, desde antes. E isso na relação, no amor romântico, isso acontece muitas vezes. Muitas vezes. Nossa, acontece em várias coisas, né? Assim, meu Deus.
Ah, tá bom, mãe, mas a gente também vai sair. Vamos. Prometo, a gente vai terminar. Dani, Bruna, Lari, a gente consegue se encontrar no sábado às 15, a cada 15 dias? Para mim, ok. Consegue? Sim. Moema, Ok. você ainda dá essa resposta pra gente aí? Eu vi vocês falando no começo de fazer em formas alternadas. Porque você prefere na sexta? Não, sexta não, eu prefiro sábado. Então pronto. Vamos ver se sábado, acho que todo mundo pode no sábado, às 15. Tá bom. A cada 15 dias. A cada 15. Beleza. gente. Fechado. Beijo, meninas. Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Passa a pandemia pra gente fazer esse papo bebendo vinho. Não, senhora, a gente tem que marcar nosso jantar lá, gente. Exatamente, jantarzinho online. A gente faz na pandemia. A gente faz na pandemia, faz vídeo, bebe todas. Jantar romântico. Eu quero! Eu vou mandar lá no grupo o vídeo do que eu fiz pra mim, a luz de velas. Ai, que lindo. Eu quero! Ô, Dani, vai rolar aqui esse jantar romântico agora, dessa vez? Vai, tem que rolar, claro. Lógico, a gente faz. Ai, Vai gente, vir, ai. vai vir um espelhinho, um ABB. Um Entendeu? kit de maquiagem. A gente Ai, vai ser lindo. Adorei. É isso. Vamos fazer a pandemia, gente. Vamos sim. Adorei. Ainda vai demorar pra gente se encontrar, né? E vai. Ai, credo. Então, beleza, beijo. Beijo, Ai, credo. beijo. Ai, credo que vai Beijo, demorar. Beijo. Beijo.